Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu me chamo Jonathan Viana e juntamente com Daniel Duarte e Daniela Souza, desenvolvemos esse trabalho que tem por título Avaliação da viabilidade da propagação vegetativa de castanha do Maranhão por meio da estaquia em solo arenoso. Como introdução, nós podemos perceber que a castanha do Maranhão é uma espécie arbórea de grande importância tanto para o paisagismo como também para a alimentação. Aqui no Maranhão, região nordeste do Brasil, nós podemos perceber que existe uma grande utilização dessa espécie vegetal para a produção aí de sabão. Por quê? Porque o fruto dela, apesar por possuir, na verdade, grande número de sementes, ele é altamente rico em lipídios, que pode ser uma alternativa aí para a produção de sabão. Porém, pouco se sabe ainda com relação ao seu uso alimentar. Porém, alguns estudiosos da Universidade Federal do Maranhão iniciaram alguns trabalhos utilizando as amêndoas dessa planta na produção de chocolate. Por isso que existe uma grande viabilidade de estudo dessa cultura, principalmente para poder aí nós inserirmos, né, e também fazermos a difusão da tecnologia de estaquia nessa espécie vegetal. De forma mais natural, nós podemos perceber o seguinte, que por volta de 2 anos, 3, 4 anos, a planta adulta começa o processo de floração, como também de produção de frutos. Se nós pegarmos aí estacas herbáceas dessa planta já em produção e realmente conseguir enraizar, vai ser um grande feito aí para a ciência e também para a produção de alimentos, visto que o processo de produção dessa cultura demora muito tempo. De acordo com o que já foi explanado, o objetivo do nosso trabalho foi de realizar testes com estacas herbáceas da castanha do Maranhão para a produção de mudas nas condições edafoclimáticas de Imperatriz do Maranhão. Em relação à metodologia, o experimento ele foi realizado em parceria com a Emasul do campus Imperatriz, juntamente com a UFMA do campus Bom Jesus, em Imperatriz Maranhão, certo? No qual nós utilizamos 20 estacas herbáceas de castanha do Maranhão em um solo de textura arenosa. Esse solo foi feito previamente aí uma análise dele, química, para verificar as condições aí propícias ao cultivo de castanha. O solo inicialmente apresentou um pH de 4,5, apresentando-se, na verdade, um solo muito ácido. As estacas elas foram coletadas de plantas já em produção, passando então pelo processo de remoção das folhas, para evitar principalmente o processo de ressecamento das estacas por meio da transpiração, que é um processo natural que as plantas elas continuam fazendo mesmo depois que ocorre o processo aí de desmembramento de alguma parte, de algum órgão da planta-mãe, certo? A rega foi realizada diariamente para evitar o ressecamento e durante o período de condução, elas foram mantidas em local com pouca insolação. Com relação aos resultados, as 20 estacas que foram realmente aí, adicionadas em sacos de polietileno contendo solo arenoso, das 20, apenas 2 não tiveram sucesso com relação ao pegamento. Por quê? Porque dentre essas estacas que nós tiramos, algumas realmente estavam ainda muito novas. Devido a isso, não tinha muita reserva para poder ocorrer o pegamento, certo? Outro ponto importante que merece ressalva é a questão dessas estacas não apresentarem raiz, apesar de estarem com folhas. Isso é até um questionamento que pode gerar aí futuramente novos estudos, como por exemplo a utilização de fito-hormônios vegetais para poder aí, estimular esse processo de enraizamento. Depois que nós realizamos esse processo de condução da cultura em ambiente protegido, nós deixamos ainda algumas estacas nesse processo aí de crescimento e nós percebemos aí que até hoje, né, mais ou menos 50 dias, depois que foi realizado aí o transplantio da estaca, as mesmas ainda não apresentaram a questão da emissão de raízes, porém a parte aérea está crescendo aí de forma mais natural. É um questionamento muito grande aí que leva à necessidade de novas pesquisas. Como conclusão, nós podemos ver aí que existe uma alta viabilidade na produção de mudas de castanha do Maranhão por meio da estaca, podendo reduzir drasticamente o tempo de produção da cultura em campo, já que ela apresenta aí um grande grau de aproveitamento tanto da questão dos seus frutos, como também da sua parte aérea devido ao sombreamento no paisagismo. Aqui nós temos algumas referências que foram utilizadas. Muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, eu estou à disposição.